especialmente nos que faço em francês, é que pode me corrigir quando eu erro, porque isso me ajuda muito a aprender. Porque decidi fazer um vídeo em português. Eu amo este idioma. Gosto muito de como ele soa. E há 2 anos decidi começar a aprendê-lo por conta própria. Vem no Duolingo. O português foi realmente o meu primeiro contato com outro idioma, depois do inglês, que eu já aprendia na escola. Minha mãe me deu de presente um pequeno curso de português para crianças que vinha com um CD e um livrinho. E foi ali que aprendi as cores, os animais e coisas assim. Mas depois eu nunca mais continuei estudando na escola. Eu adorava aprender inglês e sempre tive facilidade com ele. E quando terminei o ensino médio, comecei a aprender francês. Passei 2 anos estudando em uma escola de francês, mas depois continuei tentando aprender por conta própria. Decidi criar este canal para praticar o meu francês. Embora eu não seja muito boa falando e ainda cometa muitos erros, também decidi publicar vídeos em espanhol, que, aliás, é a minha língua materna. Eu sou do Equador, então cresci falando espanhol. E o meu canal sempre tive a proposta de compartilhar vídeos nos 2 idiomas. Também tenho vontade de publicar vídeos em inglês, porque apesar de ser o idioma que mais domino depois do espanhol, sinto que estou perdendo muita prática, já que não tenho ninguém com quem falar. Mas desde que comecei a aprender português, sempre quis tentar falá-lo em um vídeo. O português sempre me pareceu bonito e interessante. Quando eu era criança, passava muitas novelas brasileiras na televisão. Eu sei que novelas não são exatamente para crianças, mas mesmo assim me lembro de que íamos para a escola e todos os meus colegas comentavam o capítulo que tinham assistido na noite anterior. As novelas eram muito boas, tinham histórias emocionantes e divertidas. Lembro-me de muitas delas, mas a minha favorita era Páginas da Vida. Até hoje eu me lembro dela. Recentemente voltei a assistir Avenida Brasil, porque ela entrou na Netflix e estava muito divertida. Todas essas novelas eram dubladas para o espanhol, mas como o português e o espanhol são muito parecidos, a dublagem tentava acompanhar os movimentos da boca dos atores. Vou dar um exemplo. Em português, dizer alguma coisa, que literalmente seria traduzido para espanhol como alguma coisa. Mas em espanhol é mais comum dizer apenas algo. Não alguma coisa, mas algo. Então, na dublagem, eles usavam alguma coisa para combinar melhor com o movimento da boca do ator. Mesmo que essa não fosse a forma mais comum de dizer isso em espanhol. Não soava estranho, mas eu já percebia
Desde muito pequena entendi que era assim que o português funcionava e isso me parecia muito bonito. Outra coisa da qual eu me dei conta é que em espanhol normalmente respondemos as perguntas de sim e não apenas com sim ou não. Já em português é muito comum responder usando o mesmo verbo da pergunta. Vou dar um exemplo. Você comeu hoje? Em português eu responderia comi. Em espanhol eu simplesmente responderia sim. Esse tipo de coisa eu comecei a entender assistindo às novelas, mesmo que elas estivessem dubladas para o espanhol. Ainda assim, eu já conseguia perceber como funcionava a estrutura das frases em português. Assistindo às novelas também comecei a me apaixonar cada vez mais pelo Brasil, pela sua cultura e pelas suas cidades. Embora muitas novelas se passassem apenas no Rio de Janeiro e também em casas que eram cenários de gravação, ou seja, não eram casas reais. Eu gostava muito da forma como a vida das pessoas no Brasil era retratada. Eu gostava muito, muito mesmo de toda a essência deste país. Há muito tempo deixaram de exibir novelas brasileiras aqui no Equador. Imagino que por terem uma produção tão boa, fossem mais caras. Essa é apenas a minha opinião. Hoje em dia passam novelas turcas. A verdade é que nunca assisti a nenhuma novela turca, porque nenhuma delas realmente despertou o meu interesse. Além disso, já faz muitos anos que parei de assistir televisão. Então também nunca tive uma grande oportunidade de começar a acompanhar uma novela turca. Mas se as novelas brasileiras voltassem a passar por aqui, eu certamente voltaria a assisti-las todas as noites, porque tenho muito carinho por todas aquelas histórias. Gostaria que as novelas brasileiras estivessem disponíveis em alguma plataforma de streaming, como a Netflix, mas lá existem apenas algumas poucas. Enfim, desde pequena eu já tinha muita vontade de visitar o Brasil algum dia, porque adorava tudo o que via nas novelas. Depois, pouco antes da pandemia, um amigo me disse que deveríamos cantar uma música juntos e gravar um vídeo, porque nós dois gostamos muito de cantar. Ele me sugeriu uma música em português. Então, para aprender a música e a pronunciá-la corretamente, procurei um vídeo no YouTube que ensinava a pronúncia do português brasileiro. Sabe, todas aquelas pequenas regras de pronúncia. Meu amigo e eu nunca chegamos a gravar essa música porque nossas vidas ficaram muito ocupadas e depois veio a pandemia. Mas eu já tinha aprendido algumas coisas. Minha pronúncia não é muito boa, eu sei, mas ainda guardo algumas lembranças de como as palavras são pronunciadas. Eu adoro aprender idiomas, embora eu não seja muito boa falando todas elas. Mas o português já estava me conquistando como um novo idioma para aprender. Então comecei a pensar em economizar dinheiro para entrar em uma escola de português. Compartilhei essa ideia com a minha mãe e ela me disse que talvez fosse melhor que eu me concentrar em fazer o exame P2
de francês, já que eu não estava mais estudando em uma escola de francês. Se eu fosse investir dinheiro em um novo curso, ela achava que seria uma ideia melhor voltar para uma escola de francês. E ela tinha razão. Eu já tinha algum domínio do francês. Não sou muito boa nem fluente, mas já conseguia me comunicar e continuar estudando para alcançar um nível B2 fazia sentido. Além disso, o francês é um idioma que eu amo de verdade. Eu adoro tanto aprendê-lo quanto tudo o que consegui aprender por conta própria. Então, é claro que eu queria fazer esse exame, mas o meu entusiasmo pelo português também era muito grande. Por isso, decidi não entrar em uma escola de português e comecei a estudar pelo Duolingo. No início, eu era completamente viciada no Duolingo. Fazia muitas lições e sempre tentava chegar ao primeiro lugar no ranking. Mas depois comecei a trabalhar e a me dedicar a outras coisas que passaram a ocupar a minha vida. Já não tinha mais tempo para passar tantas horas fazendo lições. Então passei a fazer apenas uma por dia. A minha ideia era manter esse ritmo durante apenas algumas semanas, mas nunca mais consegui encontrar aquele tempo ou aquela motivação para fazer muitas lições em um único dia no Duolingo. Há dias em que faço várias e há dias em que eu faço apenas uma. Por isso, sinto que o meu português praticamente não melhorou durante todo esse tempo que venho aprendendo, que já é de quase 2 anos. O meu sonho é realmente conhecer o mundo e viajar para muitos países. Não sei por qual eu começaria, mas sei que adoraria visitar o Brasil. Na verdade, alguns anos atrás eu era realmente obcecada pelo Brasil e pelas suas praias. Eu comecei a assistir a muitos vídeos de youtubers que viajavam pelo país. Isso me motivava muito e eu adorava assistir. Espero de verdade conseguir ir algum dia. Também gostaria de consumir mais conteúdo em português. Não. Então, se você tiver alguma recomendação de canais, não apenas de ASMR, mas principalmente de lifestyle, da vida no Brasil ou de aulas de português, eu adoraria receber sugestões. Eu amo português brasileiro porque foi com ele que cresci assistindo as novelas brasileiras. E você já conhece toda essa história. Mas assistindo aqueles vídeos de youtubers no Brasil de que eu falei, também comecei a entender um pouco como funciona o português de Portugal. Sei que não é tão diferente. As diferenças estão principalmente em algumas palavras e na pronúncia. Inclusive, na minha opinião, o português de Portugal é um pouco mais fácil de entender para quem fala espanhol. Também gostaria de visitar Portugal algum dia. Minha irmã teve a oportunidade de conhecer o país e quando estava lá me disse que eu provavelmente amaria Portugal, porque é exatamente o tipo de lugar de que eu gosto. De qualquer forma, sinto que aprender
de poder conversar com uma pessoa brasileira ou com alguém que fala português, enquanto eu falo espanhol, e essa pessoa me entende. E ela pode responder em português e eu consigo entendê-la sem grandes dificuldades. Há alguns anos, inclusive, vi um vídeo muito interessante em que 3 pessoas conversavam cada uma em seu próprio idioma. Um deles era mexicano e falava espanhol. Outra pessoa era brasileira e falava português. E também havia uma italiana que falava italiano. A proposta era simplesmente conversar e ver até que ponto conseguiam se entender sem mudar de idioma. Eu adorava essa dinâmica porque todos conseguiam se compreender. Havia algumas limitações e certas palavras que causavam confusão, mas, no geral, os 3 conseguiam conversar cada um em sua própria língua. O idioma que eu entendia melhor era o português. Na verdade, o italiano foi um pouco mais difícil para mim. Aprender idiomas me parece algo maravilhoso. Eu adoro conhecer pessoas de diferentes partes do mundo. Adoro aprender sobre novas culturas. Adoro entender como funcionam outros idiomas. Neste ano, quero me dedicar muito a retomar o meu francês, porque desde que parei de fazer vídeos, meu francês ficou um pouco enverrugado e descuidado. E às vezes tenho dificuldade para expressar as minhas ideias. Mas também quero começar a melhorar o meu português e talvez fazer mais vídeos nesse idioma. Quem sabe algum dia eu não precise mais de um roteiro para conseguir expressar tudo o que eu penso. Agora, quero fazer uma pergunta para você. Você gostou deste vídeo em português? Gostaria que eu continuasse fazendo mais vídeos em português, contando coisas divertidas, interesantes ou simplesmente compartilhando um pouco da minha vida? Deixe-me saber. E, se for o caso, nos vemos em um próximo vídeo. Muito obrigada por assistir e eu desejo a você